Olá, alunas e alunos, sejam todos e todas bem-vindos a mais uma aula com a professora Daniele Neri na disciplina de História, as turmas do 7º ano. Então, hoje nós vamos conhecer um outro tema, que é a América Portuguesa, colonização. Então, vamos entender como acontece essa colonização, de que forma ela ocorre e por que ela ocorre. São perguntas que vão ser respondidas no decorrer da nossa aula. Vamos iniciar a aula falando sobre o encontro. Os povos tupi expandiram-se pelo litoral quando a esquadra de Cabral ela chegou ao atual Porto Seguro, na Bahia, em 22 de abril de 1500. O que será que os tupiniquins pensaram quando viram os portugueses chegando às suas terras habitadas por eles? Então, os tupi estranharam quase tudo. As enormes embarcações, as roupas, botas, chapéu, armas de fogo e a língua daqueles homens de pele branca e face rosada. Os portugueses, por sua vez, também estranharam os tupiniquins, e esse estranhamento ficou registrado na carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. Vamos falar sobre a colonização portuguesa no Brasil. Ela teve como principais características civilizar, exterminar e explorar, povoar, conquistar e dominar. Então, sabemos que os termos civilizar, explorar, exterminar, conquistar e dominar, elas estão diretamente ligadas à relação de poder de uma determinada civilização sobre a outra, ou seja, os portugueses submetendo ao domínio e conquista os indígenas. Já os termos explorar, povoar, remete-se à exploração de povoamento do novo território, ou seja, América. Portanto, o processo de colonização portuguesa no Brasil teve um caráter semelhante às outras colonizações europeias. Sendo assim, ressaltamos que o Brasil ele foi conquistado e não descoberto. Alguns historiadores chamam o primeiro contato entre portugueses e indígenas de encontro de culturas, mas percebemos que o início do processo da colonização portuguesa foi um desencontro de cultura, começando então o extermínio dos indígenas, tanto por meio de conflito entre os portugueses, quanto pelas doenças trazidas pelos europeus. Dando seguimento ao tópico que fala sobre expedições, feitorias e pau-brasil, iniciamos falando que, nos primeiros contatos com a nova terra, os portugueses não acharam nem ouro nem a prata, mas encontraram uma árvore típica da Mata Atlântica, o pau-brasil, que tinha valor comercial, pois era usado na Europa para tingir tecidos e construir móveis e casas. Seu tronco tem cor de brasa, daí o nome pau-brasil. Ao saber da existência do pau-brasil, o rei de Portugal autorizou a construção de feitorias para armazenar e comercializar a valiosa madeira. Eram os indígenas que cortavam e transportavam os troncos até as feitorias erguidas no litoral. Lá realizava a troca, onde os indígenas davam aos portugueses as toras de madeira e recebiam em troca colares, facas, espelhos, objetos que fossem úteis a eles. Esse tipo de troca de produto por produto é chamado de escambo. Entre os anos de 1500 até 1530, os portugueses efetivaram poucos empreendimentos no novo território conquistado. Algumas expedições chegaram, como a de 1501, chefiada por Gaspar Lemos, e a expedição de Gonçalo Coelho no ano de 1503. As principais realizações dessas expedições foram nomear algumas localidades no litoral, confirmar a existência do pau-brasil e construir algumas feitorias. O Brasil daquela época foi fatiado em capitanias hereditárias. As capitanias elas se estendiam, portanto, do litoral até a linha imaginária do Tratado de Tordesilha. Os donatários escolhidos pelo rei eles podiam passar a seus herdeiros o controle sobre as terras que administravam. Então, daí o nome capitanias hereditárias. Falando sobre a disputa pela nova terra, logo os franceses também passaram a frequentar o litoral brasileiro e, por meio de alianças com tupinambás, inimigo dos tupiniquins, levaram daqui grande carregamento de pau-brasil. Então, diante da ameaça francesa, a monarquia portuguesa decidiu enviar ao litoral brasileiro duas expedições policiadoras comandadas por Cristóvão Jacques, mas logo concluiu que era impossível policiar um território tão extenso como de sua colônia na América, assim por meio de perder
as suas terras para os franceses e pelo interesse em fazê-la produzir riqueza, o rei Dom João III decidiu colonizar o território conquistado. Então, para isso, no ano de 1530, enviou para cá uma expedição colonizadora, a expedição de Martim Afonso de Souza, que combateu os franceses, explorou o litoral brasileiro e, em uma área habitada por indígenas, guaianazes e carijó, fundou São Vicente, primeira vila do Brasil. Ali mandou erguer uma capela e o primeiro engenho destinado à produção de açúcar. Iniciamos pelos deveres. Eles tinham como desenvolver o cultivo de cana-de-açúcar, expandir a fé cristã, organizar a defesa militar e estimular a ocupação portuguesa da terra. Os direitos era retirar para si a vintena de 5% do negócio do pau-brasil, cobrar impostos em rios e portos, julgar habitantes da capitania com poderes para condenar à morte índios, negros e homens livres, pobres, além de conceder sesmaria terra do tamanho de uma fazenda a quem tivesse recurso para produzir riqueza, e ter uma grande sesmaria. Falando sobre o fracasso das capitanias hereditárias, então vamos entender um pouco. Bem, poucas capitanias elas tiveram o sucesso esperado, a maioria delas fracassou pelas seguintes razões. Olha algumas: falta de recurso de alguns donatários, grande extensão de terra para serem administrada, falta de comunicação entre elas, a resistência dos indígenas à ocupação de suas terras e ataques corsários. Então, no ano de 1548, a coroa portuguesa ela decidiu criar o governo geral, um centro político que tinha como objetivo administrar toda a América Portuguesa. Vamos falar sobre o governo geral. Diante do fracasso da maioria das capitanias, o rei de Portugal então decidiu centralizar a administração, criando em 548 o governo geral. Parte do poder dos donatários passavam para os governadores gerais. Os governadores eram geralmente homens que tinham prestado serviços ao Império Português na África e no Oriente, ou eram parentes de pessoas influentes. Assim, formavam-se pouco a pouco no interior do Império Português redes de poder baseado no favor e no parentesco e em interesses particulares. Em março de 1549, chegou à Bahia o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, acompanhado de 3 auxiliares, o capitão-mor, que cuidava da defesa, o ouvidor-mor, encarregado da justiça, e o provedor-mor, responsável pelas finanças. Com eles vieram também funcionários carpinteiros, soldados, jesuítas e religiosos, chefiado pelo padre Manuel da Nóbrega. Então, logo chegaram os portugueses, guerrearam contra os indígenas que resistiram à ocupação portuguesa. Então, após vencê-los, apossar-se de suas terras e nela construir e fundarem naquele mesmo ano a cidade de Salvador, primeira capital do Brasil, as primeiras casas da cidade, elas eram muito simples. Essas casas e os armazéns ficavam na parte baixa da cidade, chamada hoje comércio. A casa do governador e a casa da Câmara Municipal, ela ficava na parte alta, onde estão hoje a Praça Municipal, a Igreja Nossa Senhora da Ajuda e o Terreiro de Jesus. Bem, alunos, por hoje é só. Me despeço de vocês. Fiquem com Deus e até mais.